Hoje nós vamos falar sobre como a vitória na sua vida requer muita disciplina. Esta é uma série sobre disciplina e domínio próprio. Eu sei que vocês querem muito ouvir isso. Eu li para vocês na noite passada algo em Êxodo 32, verso 25, que basicamente diz por que as pessoas não tiveram restrições nos seus comportamentos e porque eles perderam o domínio próprio e não tiveram disciplina, os seus inimigos zombaram deles. Eu creio que nós fechamos muitas portas, batemos muitas portas na cara do diabo, se nós agimos com mais disciplina e domínio próprio. Em outras palavras, é bem provável que você ou eu estejamos abrindo portas para o inimigo entrar em nossas vidas e trazer tormentas apenas porque não estamos agindo com disciplina e domínio próprio. É claro que precisamos de domínio próprio, porque ele é uma das coisas que Deus nos deu. Faz parte do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, etc, etc. Domínio próprio. Digam assim, eu tenho domínio próprio. Hoje eu quero começar fazendo algumas perguntas sérias sobre a disciplina. A lista é um pouco longa, mas você terá noção do que eu quero dizer. Até que ponto sua boca é disciplinada? Você fala demais ou você fala pouco? Muita gente não fala o suficiente, outras são tão quietas que chega até a ser difícil porque nos deixam nervosos, fazem todos ficarem ativos. Você fala muito alto, fala muito rápido, você fala devagar, você fala embolado e faz todos perguntarem: o quê? Você fofoca, critica, conta segredo dos outros. Você fala sem medir o peso das suas palavras. Você sabe ouvir ou só quer falar? E quanto ao pensamento, você deixa o seu pensamento vagando? Ou você rejeita pensamentos errados e imaginações ruins? O que eu quero lhe perguntar é: você está agindo com alguma disciplina e domínio próprio nos seus pensamentos e palavras? Você gasta tempo meditando na palavra de Deus? A Bíblia nos manda fazer isso. Você diz: eu não sei meditar. Sim, sabe. Se você sabe se preocupar, sabe meditar. Porque meditar é remoer a mesma coisa várias vezes, analisando por todos os ângulos possíveis. E é exatamente o que fazemos quando nos preocupamos. Como está a disciplina com seu apetite? Hoje no almoço foi interessante, eu estava falando sobre o que Deus me disse quanto a comer apenas o necessário e sabe como Ele me tratou e me mostrou sobre a questão da gula, porque se nós nos esforçarmos, nós conseguiríamos controlar a nós mesmos sempre. Eu almocei com 5 pessoas e foi servido pão com manteiga antes do almoço e ninguém comeu o pão, gente. E foi muito engraçado. O pão estava lá e todo mundo só olhou para ele assim e finalmente alguém disse: alguém tem coragem de comer isso aí, gente? Então, sabe, trocando em miúdos, você come muito ou pouco, toda hora? Ou talvez você tenha longos intervalos sem comer e fica mal? Ou come rápido, não mastiga a comida direito, não retém os nutrientes? Você se alimenta de comida saudável ou você só come besteiras? Você bebe muita água ou só vive de refrigerante, café e chá? Você se exercita regularmente? Acho que eu não aguento mais fazer isso. Você se esforça para ter equilíbrio em sua vida? Você trabalha, descansa, brinca e adora? Você tem tempo para todas as coisas ou só vive do trabalho ou acha que a vida é uma festa e não há responsabilidade nenhuma para você? E se houver, isso é só para as outras pessoas? Você gasta muito dinheiro, você está poupando dinheiro, construindo algo para o seu futuro? Você tem disciplina nas suas contribuições? Ou você oferta muito, talvez com motivação errada? Sabia que a Bíblia manda você saber a situação do seu rebanho?
Veja, sabe, quanto tempo tem durado o seu talão de cheque? Você sabe bem sobre as contas que você vai ter no mês que vem? Você sabe quanto você deve? Ou está com medo de saber? Você é controlado financeiramente? Você está ciente das suas contas no futuro? Você também tem noção de que precisa ter uma certa quantia de dinheiro guardado para alguma emergência se porventura aparecer? Ou você não planeja nada e sempre que algo inesperado acontece, tudo que você faz é repreender o diabo? Bem, tem uma revelação. Você já viveu bastante para saber que nem todos os dias vão ser da forma que você planejou que seria. Separe um tempinho para cuidar das coisas, um pequeno tempo. Estipule uma margem de gasto na sua vida. Olha o imprevisto. Você não espera consertar algo no seu apartamento, mas pode acontecer. Não espera um defeito no seu refrigerador, mas isso pode acontecer. Eu creio que uma pessoa sábia guarda um dinheiro para aquelas coisas que quer evitar, mas que podem acontecer. Vamos lá, você pode evitar muita pressão ao fazer isso. Você compra por esporte. Você compra por conforto. Quando briga com alguém, você dá um presente a si mesmo. Você disciplina a si mesmo, a ponto de 80% do seu tempo ser investido em umas 3 prioridades na sua vida. Ou você gasta 80% do seu tempo em coisas que não fazem nenhuma diferença e depois vira e mexe para conseguir tempo para as coisas realmente importantes. Você tem um tempo regular com Deus, você ora regularmente, você estuda regularmente, você vai à igreja regularmente. Você gasta tempo com sua família. Você passa tempo nutrindo e desenvolvendo relacionamento com outras pessoas, ou você não consegue ser um bom amigo para ninguém. Você pode ser amigável com todos, mas não consegue ser um bom amigo para todas as pessoas. Saiba que você pode manter vários e muitos bons e próximos relacionamentos. E você decide como esse relacionamento vai ser, e quando você decide isso, você precisa investir tempo nisso, porque você não consegue ter um bom relacionamento sem ter tempo para isso. Não fique achando que alguém na sua casa vai te amar para sempre só porque você mora lá. Alô? Se você não gasta tempo com seus filhos agora, um dia você vai envelhecer e eles não virão te ver. E você vai ficar bravo com eles, sem se lembrar de que nunca gastou tempo com eles quando eles precisavam de você. Eles não querem saber se você trabalha o tempo todo, eles querem o seu tempo. Amém? Há muitas coisas em nossas vidas que se resolveriam facilmente se apenas tirássemos um dia e pegássemos uma agenda e perguntássemos a Deus, tudo parece tão complicado, Senhor, o que está errado? Eu garanto a você que antes do dia terminar, Deus vai te mostrar 4 ou 5 coisas que se você realmente colocá-las em ordem na sua vida, se você fizer alguns ajustes e se livrar de algumas coisas que não produzem fruto nenhum e gastar o tempo que você dá a essas coisas nas coisas que realmente são importantes, não vai demorar muito tempo e as coisas vão começar a se resolver. Amém? Olha, quando eu comecei a ler esta lista, eu pensei, gente, esta lista é longa. As pessoas podem pensar, como você quer que eu faça tudo isso? Bem, na verdade, se você realmente quer vitória em sua vida, vai precisar de muito tempo de trabalho. Sem achar que a vida é feita de muita sombra e água fresca. Terá que ocupar a sua mente, não falar tudo o que der na telha. Terá que economizar, vigiar quanto à gula e tratar bem as pessoas ao seu redor. É claro que todo mundo falha nesses pontos, mas se você não fizer disso um estilo de vida, então não espere vitória. A maioria das vezes você vai ter que fechar a sua boca. Quando você adoraria continuar falando algo. E vai ter que realmente controlar os seus pensamentos o dia todo. Terá que trabalhar quando adoraria tirar uma soneca e assim por diante. Disciplina, domínio próprio. Isso desenvolve caráter em nós e nós precisamos de caráter. Caráter é desenvolvido ao fazermos algo que deveríamos fazer quando não queremos fazer. Amém?
O caráter de Deus é desenvolvido em você quando você faz algo que deveria fazer mesmo quando você não tem vontade de fazer isso. Se você sente vontade de fazer algo, isso não vai fazer tanta... Claro que isso é bom, mas não traz impacto quanto traria se você fizesse algo naquelas áreas da sua vida em que você não sente a menor vontade de mudar. Como eu disse, se você se aborrece com alguém, você não tem vontade de falar com ela, mas sabe que deveria... Então você vai lá e conversa com ela. Você cresce espiritualmente ao fazer isso. Você desenvolve o caráter de Deus quando faz isso. Quando alguém maltrata você e você trata bem tal pessoa, você está crescendo muito. Não quero dizer que é fácil crescer, Quantos de vocês conseguem se sentir crescendo? Quando você sente aquela dor, você precisa saber, eu estou crescendo. Toda disciplina no presente não traz alegria. Mas, todavia, no futuro, ela rende um fruto pacífico de justiça. Fazer o que é certo quando você não sente vontade não dá uma boa sensação inicialmente, mas no futuro, sim. Você tem disciplina para disciplinar os seus filhos? Quero que isso fique gravado. Você tem disciplina em si mesmo para disciplinar os seus filhos. Porque, sabe, às vezes é bem mais fácil deixar para lá. Não é muito agradável punir um de seus filhos, deixá-lo sem sair de casa por uma semana. Você tem autodisciplina para disciplinar os seus filhos? Você tem autodisciplina para confrontar as coisas que você precisa confrontar? Ou você é um daqueles tipos de pessoas que deixam tudo como está porque você pensa bem, eu amo a paz, eu não quero ser chato? Você pode até amar a paz, mas você não a terá realmente. Você não terá paz concreta se você deixa tudo como está, porque vai chegar uma hora em que as coisas vão sair do controle, sabe? Amém? Cedo ou tarde você terá que resolver o problema. E vai ser um problema tão grande que você vai desejar cair morto diante dele, sabe? Você precisa enfrentar as situações que vierem na sua vida. De todas as coisas que eu enfrentei no meu ministério, estou falando sério. De todas as coisas que eu enfrento no ministério, o mais difícil não tem sido viajar, não tem sido estudar, o mais difícil não tem sido trabalhar. A coisa mais difícil que eu tenho que tratar é ter que constantemente lidar com as coisas. Constantemente confrontar as situações e tratar das coisas e corrigir pessoas e tratar as coisas e tratar as coisas. E tratar com mais coisas. E tratar com as discussões. Sabia que manter a paz entre 510 funcionários em outros escritórios exige trabalho pesado, gente? Mas sabe, se eu varrer a sujeira para debaixo do tapete, não demora e o diabo vai atingir meu ministério. E eu não vou dar esse gostinho para ele. Amém? Você cuida bem do que é seu? A sua casa está limpa e em ordem? Em quais condições o seu carro se encontra agora? Não ande por aí com um carro imundo, cheio de lixo, com um adesivo no para-brisa. Dizendo a todos o quanto você ama Jesus. Ultrapassando o limite de velocidade. E parando em lugares que são proibidos e que prejudicam as outras pessoas. Amém? Uhul! Como você cuida do seu carro? Você troca o óleo e faz alinhamento ou você espera até que caia aos pedaços para depois pedir a Deus um carro novo? Você presta atenção aos seus adornos pessoais? Você pelo menos se olha no espelho antes de sair de casa? Às vezes vejo alguém assim e eu penso... Você se olhou no espelho hoje? Isso não acontece muito hoje porque o pessoal sabe como eu sou, mas no início, algumas pessoas vinham trabalhar e
Você podia ver que elas colocaram a roupa no varal, deixaram lá a noite toda e ficava amarrotada com a dobra do varal, e elas tinham a coragem de usar essa roupa no trabalho. Então eu tinha que ir, e como a presidente do Ministério Joyce Meyer, o Ministério Mundial, eu tinha que dizer a tal pessoa para voltar em casa e passar a roupa. E eu falava, não me leve a fazer isso para você. Eu não percebi que estava amarrotada. Parte do nosso trabalho na vida é olhar. Não é bom? Vamos aprender isso nessa noite. Está tudo bem, gente? Deixe-me dizer, eu acho que Jesus pregaria desta forma. Eu acho que ele entraria nas áreas que talvez não parecessem tão religiosas, mas que fazia grande diferença em Vitória e causava um enorme impacto. Deus nos deu um espírito de domínio próprio. Ele nos manda ser temperantes. A Bíblia diz, seja equilibrado, porque o seu adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem ele possa devorar. E temos que resistir a ele com fé inabalável, vivendo com equilíbrio, vivendo com sabedoria. Não dá para resistir ao diabo se você tiver uma vida devassa. A Bíblia fala sobre a mulher devassa e nós temos a tendência de levar tal exemplo para a área sexual. Pode ser, sim, aplicado a essa área, mas com certeza há um monte de pessoas devassas. Nós precisamos controlar mais as coisas. Vamos lá? O que isso tem a ver com milagres? Eu vim aqui nesta noite para descobrir como eu posso ter a minha vitória, sabe, Joyce? Eu não vim para ouvir sobre disciplina e domínio próprio, sabe? O diabo já está me cansando e eu quero que você me fale como eu consigo me livrar dele. Bem, queridinhos, eu vou dizer. Limpe a sua casa, lave o seu carro, pague as suas contas, passe as suas roupas. Se você não dá conta de si mesmo, como é que Deus vai te colocar como líder sobre o outro? Seja exemplo em tudo, não fique apenas dando lição de moral enquanto você não vive o que você fala. Mostre as suas obras. E sobre a integridade, você cumpre com seus compromissos? Você faz aquilo que promete às pessoas, respeita o limite de velocidade? Você estaciona seu carro atrapalhando os outros, embora tenha uma vaga para você? Você coloca o seu carrinho de compras onde não pode nem se chegar perto? Ou deixa no meio do estacionamento para as outras pessoas tirarem de lá? Você cumpre seus deveres no trabalho, em casa, ou deixa as coisas para os outros resolverem? Você pega o carrinho no mercado e coloca 1 ou 2 ou 3 ou 4 produtos e quando está enchendo o carrinho, percebe que não tem dinheiro para pagar tudo aquilo, você começa a tirar tudo e colocar na prateleira de novo, colocando tudo no lugar, ou você deixa a verdura na seção de roupas? Quando você está vendo algumas roupas na loja, você tira algumas coisas do cabide, você volta e coloca no lugar, ou você deixa lá de qualquer jeito? Ou chuta elas? Se você sente que é uma pessoa indisciplinada, vou dizer o que você precisa fazer. Você não deve se desesperar. Mas você precisa começar a ajustar as coisas uma de cada vez. Sabe, isto pode até parecer uma montanha de problemas que você não faz ideia nenhuma de como poderá resolver tudo aquilo que precisa. Mas uma coisa é certa, Deus vai se agradar de você quando ver você continuando no propósito e prosseguindo. Mesmo se você não chegou, Deus vai se agradar se pelo menos você estiver prosseguindo. Comece a ajustar as áreas da sua vida que estão fora de ordem. Sempre fazendo o que Deus manda você fazer. Talvez essa seja uma das mensagens que não trazem prazer ouvir, mas com certeza trará alegria mais tarde se praticada. Eu sei que muitos pensam, preciso limpar a minha casa, eu tenho que manter o peso, eu abusei do talão de cheques no último ano. Meus filhos estão sem controle nenhum e sabe, tudo que você quer é chegar em casa e colocar um travesseiro sobre a sua cabeça. Porém, mais cedo ou mais tarde você vai ter que levantar e tudo vai estar do mesmo jeito. 1 Coríntios 9:25. Qualquer atleta no treino conduz a si mesmo ao equilíbrio. Ou seja, disciplina a si mesmo. Ele disciplina a si mesmo.
Ele disciplina a si mesmo. Ele não espera que alguém caia do céu e faça isso por ele. Ele restringe a si próprio em todas as coisas. Na sociedade hoje, as pessoas não gostam de restrições. Querem a tão chamada liberdade. Mas sabe, a verdadeira liberdade não é ser capaz de fazer qualquer coisa que você queira, a qualquer hora que você quiser. A verdadeira liberdade é você não fazer alguma coisa se você sabe que aquilo não vai ser o melhor a se fazer. A verdadeira liberdade é não ser capaz de fazer tudo que você quiser a qualquer hora que quiser. A verdadeira liberdade é ter o direito de dizer não a alguma coisa se você sabe que não vai ser o melhor para você. A verdadeira liberdade é ser capaz de dizer não a algo mesmo sabendo que isso poderá ferir as pessoas. É por isso que Paulo diz em Romanos 14, quando ele discutia uma coisa muito importante, naqueles dias, se deveria ou não comer a carne oferecida a ídolos. Era algo importante para ele, sabe? Paulo aparece e tem uma revelação e diz: os ídolos não passam de estátuas de pedra, a carne não vai ser contaminada porque eles nada são. Todavia, aquilo continuava incomodando porque alguns deles tinham a consciência mais fraca. Bem, alguns crentes diziam: bem, glória a Deus, somos livres, podemos comer carne. Ele disse: sim, vocês são livres, mas são livres de verdade e andarão em amor se forem livres para dizer não a si mesmos, porque sabem que se exercitarem a sua liberdade, vocês vão estar ferindo a consciência dos outros e estarão fazendo o que para eles é um pecado. Veja, se somos realmente livres, nós podemos dizer não a nós mesmos, assim como nós podemos dizer sim a nós mesmos. Eu quero lhe fazer algumas perguntinhas. Você é uma pessoa disciplinada? Será que você empenha 80% do seu tempo nas 3 coisas mais importantes da sua vida? Eu amo fazer tais perguntas a mim mesma. É muito fácil perder de vista as nossas prioridades e quando isso acontece, sabe, tudo na vida parece ir por água abaixo. Deus nos deu o fruto do Espírito, do domínio próprio. E a Bíblia nos encoraja a nos disciplinarmos. E eu creio que você quer isso. Bem-vindo desfrutando a vida diária. Você pode não estar desfrutando da sua vida no momento porque você experimentou uma perda ou algo que recentemente te feriu e entristeceu você. Mas eu quero te encorajar. A tristeza pode ser parte de um processo, pode ser algo que você está passando agora, mas isso não será para sempre. Talvez a sua perda seja recente, você precise de um pouco de tempo, mas talvez você esteja se entristecendo por uma perda há muito, muito tempo. E este deve ser o dia de você decidir, sabe de uma coisa? Isso não vai derrotar-me. Eu vou superar, eu vou continuar caminhando pelo resto da minha vida. Eu quero que você seja realmente encorajado com essa palavra de hoje. Eu acho que todos nós passamos por momentos em nossas vidas que sentimos que nós estamos em crise. Mas existe um ponto alto na crise porque a crise requer que você tome uma decisão. E quando você chega no ponto de crise, isso requer que você tome uma decisão. Se você estará por cima ou por baixo, se você prosseguirá ou voltará atrás, ou se sairá melhor ou mais amargurado ainda. Eu acho que mesmo que seja algo simples, como quando você sobe numa balança e descobre que está pesando mais do que já pesou na sua vida inteira, pode ser um ponto de crise para algumas pessoas, onde elas precisarão tomar uma decisão. Chega, eu vou fazer algo quanto a isso. Eu quero falar com você hoje sobre mentalidade, porque eu quero falar uma coisa: quando você tem a mentalidade correta, você pode fazer qualquer coisa que precisar fazer. Mesmo quando você teve uma perda na vida, existe um processo de tristeza que você precisa passar, e não será saudável para você se não passar por isso, mas se deixar o espírito de tristeza tomar conta da sua vida, isso se tornará uma coisa demoníaca. Então, mesmo se você teve uma perda, você precisa tomar
uma decisão. Precisa ter uma mentalidade de que eu não vou deixar isso me derrotar, eu não vou deixar isso tomar conta de mim. Eu vou continuar prosseguindo, mesmo se tudo tiver sido destruído, como para algumas pessoas nos furacões em Louisiana, ou aquelas pessoas lá no tsunami. Eu quero dizer, nós estivemos lá, nós ficamos no meio do desastre e daquela confusão. E nós olhamos para as pessoas que naquela situação estavam completamente... Tudo foi consumido tão de repente. Então, você tem que dizer, mesmo que eu precise recomeçar tudo de novo, com Deus, todas as coisas são possíveis. Não deixe os seus problemas te derrotarem. Você tem que derrotá-los. Talvez você teve uma crise financeira ou continua recebendo ligações de credores e continua bagunçando sua vida bancária, está debaixo de pressão o tempo inteiro. Não deixe que esse ponto da crise seja algo para enterrar você numa depressão e no desencorajamento. Não vai adiantar nada para você se esconder ou assistir muita TV para não precisar pensar no assunto, ou dormir excessivamente para não ter que pensar nisso. Mesmo os discípulos em Lucas 22, diz que Jesus, quando queria que eles orassem com ele, os encontrou dormindo por causa da tristeza, sabe? Em outras palavras, eles não gostaram da situação. A situação era dolorosa para eles e ao invés de lidarem com aquilo, simplesmente eles foram dormir. Existem muitas maneiras de nos escondermos dos nossos problemas e não ter que lidar com eles. Mas eu posso te dizer algo, se você não lidar com o seu problema, ele lidará com você. Amém? Eu vou falar para esse lado aqui. Se você não lidar com o seu problema, ele lidará com você. Certo? Amém? E quanto a esse lado aqui agora? Se você não lidar com seus problemas, eles lidarão com você. Essa é a absoluta verdade. Mais cedo ou mais tarde, eles vão te alcançar se você não lidar com eles. Deus dará a você a habilidade de lidar com as coisas e fazer o que for necessário ser feito. Porque a Bíblia diz esta verdade. Eu posso todas as coisas através de Cristo que fortalece-me. Então, se alguém aqui sente que você está no ponto de crise agora, então deixe isso ser algo positivo na sua vida. Se você está cansado do fardo do débito, então tome uma decisão. Vou pagar minhas contas. E ponto. Farei o que for preciso fazer para sair das dívidas. Se isso significa que eu precise parar de gastar dinheiro por 5 anos, se eu tiver que esperar 5 anos para comprar alguma coisa que eu quero muito, eu vou fazer o que for necessário para não ter essa pressão sobre a minha vida nunca mais, nunca mais. Vamos, você tem o que precisa. Você consegue, você tem o que é preciso. Então, existe uma diferença entre entristecer e ter um espírito de tristeza. A perda pode ser um lugar para você começar de novo. Não precisa ser um ponto em que a sua vida esteja acabada, pode ser um lugar para começar de novo. A tristeza é definida como uma angústia mental ou perda, ou sofrimento profundo. Significa estar sofrendo, prantear ou estar muito triste. O processo de tristeza é necessário. É saudável mentalmente, espiritualmente e até mesmo fisicamente. Deus te deu lágrimas por algum motivo. Às vezes você só precisa chorar e precisa simplesmente chorar, e isso não é sinal de fraqueza. É parte de superar algumas das coisas que nos ferem na vida. A Bíblia diz que Deus guarda todas as suas lágrimas numa taça. Então, o processo de tristeza é normal. Se você é cristão e está tentando andar pela fé, e você perdeu algo e está passando por um tempo difícil, se você encara dias em que está passando pelo processo de tristeza e você está chorando, isso não significa que você é fraco, não tem fé. Significa que você está passando por um estágio, mas você não deve continuar lá. Abra em Deuteronômio, capítulo 34, verso 8. O processo de tristeza é algo que pode ser saudável, mas ele tem um final. O problema é quando não chega no final. Se você ainda está chorando por algo que você perdeu há 5 anos atrás, há uma chance de você ter um espírito de tristeza sobre você. Precisamos orar por você e te ajudar a ver e quebrar essa coisa da sua vida. Você está me ouvindo? Se você teve um casamento que se desfez há 10 anos e ainda está deprimido e entristecido e ainda está se sentindo mal e questionando por que Deus, por quê, então existe uma chance de que o diabo tenha tirado vantagem de você e você precisa tomar a decisão de deixar isso para trás e prosseguir. Não desperdice a sua vida tentando fazer algo por alguma coisa que você não pode fazer nada. Você me ouviu?
Não desperdice a sua vida tentando fazer alguma coisa sobre algo que você não pode fazer nada. Às vezes, nós choramos até por causa de entes queridos que estejam tomando decisões erradas. E sabe, você não pode tomar as decisões no lugar da outra pessoa. Você pode orar por eles, pode tentar conversar quando houver uma porta aberta, mas a questão é que cada pessoa neste mundo tem o direito dado por Deus de tomar as suas próprias decisões. E se alguém quer arruinar a sua própria vida, acredite ou não, Deus respeitará a decisão de fazê-lo, porque eles receberam uma escolha própria. Não existe um motivo para você arruinar a sua vida porque uma outra pessoa que você ama quer arruinar a vida dela. Amém? Eu sinto que tem algumas pessoas aqui hoje que realmente precisam ouvir isso. Você precisa tomar a decisão de entregá-los a Deus. Acredite, Deus pode fazer muito mais com eles do que você. Você não precisa desperdiçar a sua vida chorando com alguma coisa que você não pode fazer nada a respeito. Jesus, ele comprou o seu direito de desfrutar da sua vida. Você me ouviu? Com o seu sangue, ele comprou o seu direito de ter e desfrutar da vida. João 10:10 diz assim. Eu acho que algumas vezes, quando alguém que amamos tem problemas, nós automaticamente pensamos, bem, não podemos desfrutar da nossa vida, eles estão com problemas. E sabe, existe um tempo para chorar com as pessoas, mas sabe, tem pessoas que na verdade não querem superar seus problemas. E não importa o quanto você tente fazer por elas, elas estão determinadas a não superar isso e mesmo que consigam superar, elas arrumam um outro problema qualquer. Porque isso se tornou uma doença para elas e então você precisa estar ciente de que não poderá tomar decisões por estas pessoas. Falando sobre essa coisa de tristeza, muitas vezes quando nós passamos por esse processo de formas diferentes, uma delas é quando um ente querido nosso morre, ou quando o marido abandona a mulher com quem está casado por muito tempo, por causa de outra. Eu conheço uma mulher que ficou casada por 39 anos. Um dia ela chegou do trabalho e lhe havia deixado um bilhete. Depois de 39 anos, ele foi embora. Eu acho que até a forma que ele fez isso foi arrasadora para ela. Mas ela não podia fazer nada a respeito. E se a casa de alguém se queimar, ou as pessoas forem vítimas de um furacão, ou perderem tudo, ou vítimas de uma enchente, ou de um tsunami, você vai ao médico, acha que está tudo bem, pega os exames e descobre que está no 4º estágio de câncer. Deixa eu te falar, essas coisas estão acontecendo com as pessoas. E só porque somos pessoas de fé não significa que nós podemos negar a realidade. Tem coisas que acontecem e as pessoas precisam lidar com essas coisas que acontecem. Mas a boa notícia é que não precisamos ficar parados nestas coisas. Podemos passar pelas coisas e podemos sair do outro lado como vitoriosos. Eu sempre gosto de pensar em Sadraque, Mesaque e Abednego. Gente, podemos aprender tanto com eles. Talvez você não conheça a história, então vou falar um pouquinho para que você possa entender. Eles foram 3 homens que o livro de Daniel relata. Uma ordem havia sido decretada para que todos se prostrassem perante o rei. Eles não poderiam se prostrar diante de mais nada, somente adorar o rei. Eles disseram, nós não vamos fazer isso? Ele disse, ou vocês se prostram ou serão lançados na fornalha ardente e serão queimados vivos. Eles disseram, faça o que bem lhe aprouver. Nós não nos prostraremos a você. Sabemos que se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele o fará. Eles não estavam dizendo se Deus era capaz ou se não era, mas que se essa fosse a melhor coisa a ser feita, Ele os livraria, mas se não, nós não nos prostraremos a você. Para ser honesta, se você vai lidar com o diabo e quer ter o mesmo tipo de vantagem, tem que ser radical na decisão. Faço o que melhor aprouver a você, mas eu estou servindo a Deus. E você não vai me vencer. Você pode vir contra mim por um caminho, mas você fugirá de mim por 7 caminhos, porque aquele que é maior vive em mim. Não deixe o diabo te ameaçar. A Bíblia diz que nós não podemos ficar intimidados pelo inimigo e não podemos em nenhum momento deixá-lo nos paralisar. Eu gosto da atitude desses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles disseram, faça o que melhor lhe aprouver. Se Deus não quiser que nós passemos pela fornalha, Ele cuidará disso, mas de qualquer forma, entrando ou não, nós não nos prostraremos a você. Então, certamente, eles foram jogados na fornalha ardente. Uma coisa interessante para mim é que a Bíblia diz que quando foram colocados lá, eles estavam amarrados, eles estavam com as mãos amarradas. Isto representa um tipo de prisão. E eles entraram lá e a Bíblia diz que o rei esquentou aquela fornalha 7 vezes mais ainda. Sabe, é tão frustrante quando você sente que tomou a decisão heróica e o problema se agrava. É frustrante quando você sente que fez a coisa certa, tomou a decisão certa e agora o seu problema está pior do que estava antes. Mas sabe, às vezes você só precisa se calar. Deixar as coisas tomar o curso natural delas e você ser levado por isso e no final tudo correrá bem. Então,
De repente o rei olha para a fornalha ardente, ele não vê 3 homens, ele vê um 4º homem lá. Ele colocou 3 homens e agora tem 4. Quando ele colocou esses 3 homens, eles estavam com as mãos amarradas. Agora, alguma coisa aconteceu e esse 4º homem aparece e eles estão soltos. Eu amo isso. Posso lhe dizer algo? Alguns problemas que você tem são mais valiosos do que você imagina. Com certeza são, porque Deus não vem e nos livra das coisas rapidamente, como nós queremos que Ele nos livre. Porque Deus não traz nosso problema, mas às vezes Ele usa isso para o nosso bem. Então esses homens entraram na fornalha amarrados, mas veja bem, lá dentro da fornalha ardente, apareceu um 4º homem que sabemos que é Jesus, e agora eles estão soltos. E então, a Bíblia diz que quando a fornalha foi aberta, eles saíram intactos. Vamos, entenda a mensagem. Eles saíram intactos. Eles saíram intactos. Eu amo essa parte. Eles nem sequer cheiravam a fumaça. Isso significa, me escutem, isso significa que qualquer que tenha sido sua perda, e não importa o quanto tenha sido trágica, você não precisa carregar os efeitos disso pelo resto da sua vida. Você me ouviu? Você não precisa carregar os efeitos devastadores disso pelo resto da sua vida. Você pode entrar na fornalha, isto fará uma obra em você e poderá sair sem sequer estar cheirando a fumaça. Eu não acho que eu pareça uma pessoa que foi sexualmente abusada durante 15 anos. Entenda-me. Eu não estou falando sobre um exemplo aqui e ali. Eu estou falando de semana após semana durante 15 anos. Eu provavelmente não pareço uma pessoa que, no primeiro casamento, há muitos anos atrás, se casou com o primeiro cara que apareceu, porque eu pensava que ninguém mais ia me querer. E eu provavelmente não pareço uma pessoa que foi abandonada 2 vezes, uma vez no México e outra na Califórnia. Eu provavelmente não pareço uma pessoa que, quando eu saí do hospital com meu primeiro filho, eu não tinha para onde ir, eu não tinha uma casa, eu não tinha lugar para morar. Eu pareço uma desabrigada para você? Para você eu pareço uma pessoa que foi abusada por todos esses anos? Sabe de uma coisa? Minha infância foi roubada de mim. E por muitos anos isso me deixava com raiva porque eu nunca tive a oportunidade de ser criança. Você passa por um tempo difícil sendo adulto quando nunca pôde ser uma criança. Porque todo adulto saudável precisa ter uma criança saudável dentro dele. Então eu me tornei viciada em trabalho, eu não sabia como me divertir, eu não sabia como desfrutar da vida, porque tudo que eu tive foi problemas, problemas e mais problemas. Mas quer saber? Eu não pareço mais esse tipo de pessoa agora. Eu estou desfrutando da minha vida agora. Eu tenho alegria agora. Mas eu quero compartilhar algo com você. Chegou um tempo em que passei por um tempo de crise. Eu estava doente, insatisfeita e cansada. Eu disse que eu estava doente, insatisfeita e cansada. Eu estava cansada de ficar deprimida e desencorajada de ficar desencorajada. E, na verdade, eu estava indo à igreja sempre e estava fazendo algumas coisas e, sabe, flutuando um pouco no meu barquinho de religiosidade, como todo mundo faz. Às vezes você tem que ser radical. Às vezes é necessário sairmos dos padrões normais e, às vezes, você precisa deixar algumas pessoas com raiva e se aproximar de Deus dizendo assim: Deus, eu não vou viver assim mais. Eu não vou viver desse jeito mais. Eu sei que tem uma resposta e eu vou encontrar essa resposta. Eu me recuso a viver dessa forma. Eu não vou deixar essa tristeza, abatimento, depressão e desencorajamento. Eu não permitirei essas roupas de velório sobre mim mais, nunca mais. Mas lembre-se agora, existe um tempo para o choro e o abatimento. Existe um tempo para chorar. Quando você teve uma grande perda na sua vida, precisa cuidar da sua ferida. Você precisa passar e provavelmente não existe nada que seja melhor para curar isso do que o Espírito Santo e o tempo. Simplesmente tempo. E quando você tentar não passar por esse tempo, isso sempre te atrapalhará. Então siga em frente, passe pelo processo. Mas lembre-se que tem um tempo que Deus vai dizer: agora é tempo de se levantar. É tempo de prosseguir. Se alguns de vocês estão passando por esse tempo agora e você está passando por momentos difíceis para começar a se levantar,
Então eu quero te ajudar com isso hoje. Vamos olhar em Deuteronômio 34, no verso 8. Eu creio que existe uma grande mensagem aqui. Diz assim: os israelitas choraram por Moisés. E você precisa se lembrar que Moisés foi uma pessoa muito, muito importante na vida dos israelitas. E os israelitas choraram por Moisés. Vamos mostrar uma figura clara aqui. Eles estão chorando, se lamentando. E eles choraram por ele nas planícies de Moabe por 30 dias. Então terminaram os dias de choro e de pranto por Moisés. Agora, eu não estou falando que se você perder um ente querido, terá 30 dias para superar isso. Mas, para ser muito honesto, de acordo com a lei que eles tinham, eram dados a eles 30 dias para prantear e depois, pela lei, eles tinham que prosseguir. Veja, algumas vezes a melhor coisa que você pode fazer quando está magoado é simplesmente seguir em frente e continuar caminhando. Eu me lembro de uma vez que algo sério aconteceu com um dos meus filhos. Isso foi quando eles eram adolescentes. E eu fiquei tão chateada que eu pensei que nunca poderia superar. Eu tinha uma conferência no fim de semana. Sabe, quando você está comprometido a fazer alguma coisa assim, você não pode ficar em casa só porque surgiu um problema. E então eu tinha que fazer a reunião assim mesmo. E eu, na verdade, estava ficando no quarto que era... Tinha um apartamento pequeno no lugar onde nós estávamos tendo as reuniões. Era um centro de convenções. E nós voltávamos lá no intervalo das reuniões. E eu chorava muito e depois saía e fazia minha sessão. E depois voltava e chorava mais ainda. E eu me lembro como isso foi difícil para mim. É difícil quando você passa por coisas assim. Eu me lembro que durante aquele tempo eu ficava como... Eu não sabia o que eu podia fazer. Eu estava tão machucada. A dor estava dilacerando a minha alma. E quando a conferência acabou, eu voltei lá para minha casa e me levantei e eu pensei, o que eu vou fazer? E a única coisa que eu sabia é que eu precisava prosseguir. Então eu vesti a minha roupa e encaminhei-me para o escritório e era como se eu estivesse caminhando no sonho, como se nada fosse real e eu estivesse atordoada, mas no fundo eu sabia que eu não podia ignorar tudo, como se não fosse nada e ficar sentada lá no meio dessa coisa e deixar isso me consumir, sabe? Então, algumas vezes em que você não puder fazer nada, continue prosseguindo, faça a caminhada. Saia lá fora, debaixo da luz do sol e faça uma caminhada e conte para Deus sobre os seus sentimentos. Mas não se torne como o homem aleijado que sentou-se perto do poço por 38 anos, lidando com a mesma coisa muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Quando Jesus o viu, ele disse, você tem certeza que deseja ser curado? Você realmente quer ser curado? E sabe de uma coisa? Eu sei que tem pessoas aqui que estão feridas. Não quero que interprete mal o que estou dizendo. Estou ensinando porque eu tenho compaixão. Mas se você ainda está pranteando por alguma coisa antiga desse jeito, isso ainda está afetando a sua vida. Eu acho que talvez eu precise te dizer hoje que Jesus disse para as pessoas, você realmente quer ser curado? Veja, às vezes nós nos tornamos viciados em nossos problemas. Às vezes nós nos tornamos viciados em nossas confusões. E estamos andando confusos há tanto tempo que isso se torna uma forma de vivermos. E nós não conhecemos outra forma de vida. Bem, olhe na sua Bíblia, a Bíblia diz que nós devemos ter alegria. A Bíblia diz que devemos ter paz. A Bíblia diz que existe um tempo de choro, mas também existe um tempo de colocarmos isso de lado. E sabe o que deveríamos fazer? Ajudar as outras pessoas. Vá e faça alguma coisa por uma outra pessoa. Às vezes você precisa desligar a sua mente porque já fez tudo que podia e não tem mais nada a fazer a respeito. E você precisa esperar até que a cura chegue. E a melhor maneira de receber essa cura para sua alma é encontrando alguém que esteja ferido e semear na vida dessa pessoa e ser uma bênção para ela. Faça alguma coisa, não fique aí sentado e sentado e sentado e sentado e dando voltas ao redor da mesma montanha estúpida muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Jesus falou para o homem, você deseja realmente ser curado? O homem começou a dar algumas desculpas para Jesus, como nós fazemos de vez em quando. Bem sabe, quando eu tentei entrar no poço, ele estava deitado perto do poço e acontecia que todo ano um anjo vinha e mexia as águas e qualquer um que entrasse na água primeiro era curado. Por isso todos os doentes estavam em volta do poço e esse homem estava lá há 38 anos. Eu penso que se eu tivesse qualquer movimento sequer em 38 anos, eu estaria na beira do poço esperando, sabe? Quero dizer, 38 anos é tempo longo para se fazer um progresso. Se você andasse pelo menos meio metro por ano, mais cedo ou mais tarde chegaria lá.
Eu estaria na beira do poço e eu teria tomado uma decisão no ano que vem. Quando o anjo chegar, já estou na água. Se eu afogar, tudo bem, mas eu não vou ficar assim mais.